Tudo bem com vocês? Voltei aqui para poder terminar a história que eu comecei até então, falando sobre quando eu mudei de escola. Eu tenho quase certeza que eu fui para essa escola, para essa nova escola, meio que setembro, outubro. Eu não sei certinho qual que foi a data. Mas então, eu comecei a frequentar essa escola e, tipo, o choque foi muito grande, porque até então o ensino é muito diferente, a escola também é muito diferente, é tudo muito diferente, tá? O que que eu falo diferente? O diferente, primeiro, já começa a escola. A escola, até então, não é uma escola, não é tipo assim, uma, como é que fala? Um prédio, não é nada assim nesse sentido assim que a gente pensa, a gente olha, é uma escola. Não, é simplesmente uma sala, no caso, duas salas. E uma cozinha bem pequenininha. Então, você chega dentro da sala de aula, tem várias cadeiras, sabe aquelas cadeiras de praia. Mas é aquelas cadeiras de praia um pouco mais confortável, porque o tecido é um pouco mais aveludado, é um pouco mais assim, mais confortável. Então, elas só tem isso, não tem mesa para poder para poder estudar e tal, aquelas coisadas toda igual uma escola, igual pelo menos era a outra escola também. Então, começou com isso. Para mim, foi o primeiro baque que eu tive e o jeito também deles lecionarem, né, deles ensinarem e tudo, é totalmente diferente. Eles leem muito texto, eles explicam muito com os textos que eles mesmos têm, sabe? Eles mesmos que criaram as histórias, eu não sei, eu só sei que eles têm a apostila deles. São muitas, são muitas, muitas. E dentro desse texto já vem já, tipo, o que que você vai estudar e tal. E para mim foi muito bom. Pelo menos eu sinto que eu aprendi muito mais em curto tempo, em vez de nesses quase 2 meses que eu fiquei na outra escola, eu praticamente não aprendi nada. Esse, eu volto aqui a falar, é a minha experiência, é a minha história, para quem estudou na primeira escola e tal, e que aprendeu alguma coisa, isso é muito bom, mas eu falo assim, para mim, a diferença e tudo, eu gostei bastante dessa escola, Effect, que é em Trizen. Eu gostei muito do jeito que eles explicam e tal. Gente, eu falo muito rápido, eu tô tentando falar um pouco devagar, mas essa sou é realmente difícil. Eu comecei essa escola, comecei a aprender e tudo, e no decorrer desse tempo também eu conheci o Roman, que no caso é meu marido hoje, e, e eu ainda morava com a minha tia, sim, morava ainda com a minha tia, e depois veio também, logo em seguida, né, já veio também as férias, né, de dezembro, né, que começam as datas comemorativas e tal. Então eu tive muito pouco tempo, né, de aula. E dezembro eu fui para Londres. Nossa, maravilhoso. Eu quero ver se eu também consigo falar um pouco das viagens que eu fiz, mostrar fotos e tudo, para passar um pouco para vocês o que que eu achei de cada viagem. Os preços também é muito interessante, os lugares e tal. É uma coisa que mais para frente eu vou querer também colocar aqui, até mesmo para mim, de memória, para eu poder ver quando me dá saudade. Mas é isso aí. Então, aí quando foi em janeiro, comecei as aulas de novo, em seguida já fiz a prova do primeiro exame que eu fiz, que foi A2, isso. Foi A2, é o nível, porque não sei se eu tinha falado no vídeo anterior, são vários níveis. Começa com A1, A2, B1, B2, C1, C2. Mas aí foi em janeiro, em fevereiro, eu fiz, fevereiro de 2014. Eu fiz essa prova, aí eu passei, graças a Deus, e em seguida, aí eu continuei a escola, e lembrando que a escola que eu fiz foi intensiva, porque como eu vim com visto de estudante, eu tinha uma aula, assim, diferente, vamos dizer assim, eu tinha uma carga horária diferente. Mas as aulas, no caso, não eram diferentes, eu falo pelo sentido que, às vezes eu ia na parte da manhã e assistia a aula, aí quando era na parte da tarde, era tipo assim, praticamente a mesma aula, vamos dizer assim. Eu sei que eles não tinham pra mim, sozinha, pra mim, porque até então era só eu e mais duas amigas. Acho que eram 3 pessoas no total, até então, no começo que eu falo, que tinha esse visto de estudante e que tinha uma carga horária diferente e no caso, teria que ter muitas aulas. Não igual os outros alunos que já moravam aqui, não veio com visto de estudante e que tinha, por exemplo, só 2 aulas
na semana e pronto. Eu não, eu tinha que estudar todos os dias. Era bem cansativo. E isso foi só o começo, porque quando foi chegando lá pro final, que já tava dando mais de um ano, eu já tava assim meio que esgotada. Por quê? Porque eu já tinha visto as mesmas matérias 2, 3 vezes. Por quê? Porque eu tinha uma carga horária muito grande. Então, eu tinha que assistir às aulas que tinham. Então, eu ia e pronto, acabou. E isso foi Aí eu fiz a prova em fevereiro, aí em março, aí quando foi abril, eu saí de casa, fui morar com o Romã. Eu não dei certo com a minha tia, realmente foi muito difícil o convívio com ela. É, ela não foi tudo que eu esperava, não foi tudo que ela esperava, não deu certo para nós duas. Até então eu teria que voltar para o Brasil, porque ela ia cancelar o meu visto, né, de estudante, eu teria que voltar. E acabou que o Roman se dispôs, né, a pagar o resto do meu curso, a terminar de pagar, porque ele não queria que eu viesse embora, né, que eu viesse, não, que eu fosse embora pro Brasil. E eu falava, não, eu tinha acabado de conhecer ele praticamente, eu conheci ele em setembro de 2013, 3 meses depois que eu tinha chegado, e quando foi abril, aí no caso eu já fui morar com ele. Logicamente eu conversei também com os meus pais, com a minha família toda, todo mundo conhecia ele, todo mundo gostava muito dele, gosta ainda. Ah, ele sempre foi meu braço direito aqui, meu braço esquerdo, todos os braços. Ele me ajudou muito, não no sentido só financeiro, mas no sentido assim, de me deixar com uma cabeça boa, de pensar no meu futuro. E acabou que eu realmente eu fiquei. Então eu fui morar com ele em abril e com isso eu continuei, né, estudando. Aí quando foi em julho, antes de viajar, eu para poder fechar o semestre e tal, fiz uma prova, e que no caso era do nível B1. Quando foi em agosto, eu fui pro Brasil, porque até então meu visto já estava terminando, né? Um ano que eu já estava aqui. Então eu teria que ir pro Brasil, eu teria que prolongar esse visto para mais 6 meses que eles me deram. No total é só 1 ano e 6 meses. Pelo menos na época que eu vim, que eu estudei, era 1 ano e 6 meses. Então, eu fui em agosto, fiquei acho que 3 semanas ou 1 mês, 3 semanas eu acho que eu fiquei no Brasil. Quando eu tava já no Brasil, aí que eu recebi a notícia, Roma me mandou um e-mail, me deu os parabéns que eu tinha passado nesse nível B1. Para mim, foi assim uma vitória muito grande. Por quê? B1 aqui é considerado que você já consegue se comunicar, que você já consegue resolver suas coisas, que você já consegue ler, que você consegue entender. É um nível assim que é o básico e que todos deveriam ter quando vem morar aqui, quando tem o intuito de morar, quando tem o intuito de trabalhar, quando tem o intuito de viver nesse convívio com a língua alemã. Eu acho que o melhor nível, pelo menos o básico que a pessoa tem que ter, é o B1. E esse era até então o objetivo que eu tinha, era o B1. Retornei para cá, quando foi em setembro, aí a gente fez uma viagem curta aqui para perto, Europa Park, que é na Alemanha, aqui bem perto. E dezembro, aí veio novembro, eu fiz um curso, não um curso, eu simplesmente ia para uma escolinha que tem aqui em Triesen, para poder fazer, fala Schnuppen, é como se fosse, você vai de graça, você não recebe nada com isso, mas você pode aprender, você pode olhar, você pode estar lá para poder aprender como que é trabalhar e tal, com crianças e tal. Até então eu fui porque a minha chefe, a diretora dessa escola que eu estudava, ela sempre falava, Jennifer, vê se você consegue fazer algum curso, de que você gosta, dessas coisas. Ela sempre me incentivava, né, a fazer alguma coisa. Então, para você que tá aqui, você que quer morar aqui, você que tá chegando agora, tenta fazer tudo que você tem para fazer antes de você ter filhos. Porque depois que você tem filho, é maravilhoso, mas é muito difícil de fazer essas coisas no sentido de estudar, no sentido de fazer as coisas que você precisa de sair, que você precisa de tempo, né? Porque
Pelo menos eu, que não tenho família aqui, é um pouco complicado. Mas para você que mora aqui e tem outras pessoas que podem cuidar do seu filho, então é outro caso. Mas no meu caso, não é. Então, ela me indicou para essa diretora dessa escolinha. Eu fui acho que foi 2 semanas. Mas não é muito a minha praia, vamos dizer assim. E lembrando que quando eu comecei a estudar, eu procurei várias possibilidades de trabalho aqui, mas não pode, né? Até então eu fiquei sabendo que poderia trabalhar, eu acho que quando a pessoa está com visto de estudante, pode trabalhar 20%. E eu procurei saber sobre isso, mas eu não achei nada. Eu não achei se realmente isso pode, se não pode. Eu realmente não sei. Não sei até hoje. Porque na época eu não achei, então acabei que eu deixei pra lá e pronto. E como ainda estava com visto de estudante aqui, eu não pude trabalhar, beleza, tá. Eu procurei um jeito de ter um dinheirinho, de ter uns trocadinhos, e eu comecei a olhar o filho de uma amiga minha, que me ajudou bastante, né? E esse dinheiro também era o dinheiro que às vezes eu mandava pro Brasil, é que eu resolvia as coisas e tal. E foi isso. Eu realmente não pude trabalhar e tive que mesmo que ficar por conta dos estudos. Aí quando foi em fevereiro, ele me pediu em casamento, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei no chão. Por quê? Porque eu já sabia que eu ia ter que deixar minha família, eu ia ter que deixar meu país. Até então, eu não vim com esse pensamento, né? Por mais que, lógico, a gente vem, a gente pensa em tudo, mas esse não foi meu foco. Eu pensei assim, eu vou pra lá, vou pegar essa chance que a minha tia tá me dando, vou estudar a língua alemã, vou voltar pra cá. Ainda brincava ainda muito com o meu amigo que eu mexeria com foto, porque eu sou apaixonada com fotografia, ou quem sabe, meu alemão ficasse bom e eu conseguiria no futuro, né? Eu não falo assim, eu ia voltar com 1 ano e meio de curso, eu já ia começar a trabalhar com isso, não. Mas eu pensei assim, quem sabe eu consiga trabalhar também com tradução, nesse sentido de vir, fazer a escola e voltar para o Brasil. Mas não foi desse jeito, tudo bem. Mas então foi isso daí, eu fui e ele me pediu em casamento em fevereiro. O país dá 6 meses para você juntar toda a papelada, tudo que você precisa para poder casar. E nesse caso, como foi em fevereiro, aí passou, eu não precisei mais de ir para escola, não tive mais essa obrigação, né? Porque eu já tinha passado 1 ano e 6 meses de curso. Então eu só fiquei em casa mesmo. Eu não poderia, logicamente, procurar trabalho, porque eu estava com visto de pré-casamento que eles dão. E foi isso, eu fiquei em casa e depois passou um tempo, a gente foi pro Brasil, a gente foi pro Brasil, no caso, para arrumar conhecer minha família, pra gente poder mexer com toda a papelada. Mais pra frente também quero fazer um vídeo sobre esses documentos e tal, pra facilitar a vida do próximo, né, que for casar aqui e precisar mexer com esses papéis. Não é complicado, mas precisa saber realmente tudo que precisa. Aí a parte do casamento pra frente, até agora, a gente vai contando nos próximos vídeos. E eu vou trazendo com o tempo, né, mais vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.